Que bom que o Senhor nos trouxe até aqui. Mais um dia, mais uma reunião, mais um tempo de exaltação ao que vive para sempre. Amém. A Ele a glória para sempre. Amém. Te convido a abrir as Escrituras em João, no capítulo 14. Evangelho de João 14. Vocês são valentes. Mas uma noite fria como essa, e vieram a esta casa para cultuar ao Senhor que vive para sempre. João 14, verso 1 diz: não se turbe o vosso coração. A irmã Helenice disse isso agora há pouco, né? Ela falava a respeito de que nós não nos movemos pelas circunstâncias, mas nós nos movemos pelo nosso Deus, pela fé que temos nele. E ele diz aqui, são palavras do próprio Jesus, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha lá, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, vamos ler todos juntos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. De novo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Fora de Jesus, não há outro caminho. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia! O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê
nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós vemos alguns trechos e alguns verbos no futuro, porque aqui Jesus estava profetizando, mas nós já somos parte integral da promessa de Deus. Amém? Aqui nós lemos a palavra profética, mas nós vamos estudar hoje sobre o que o Senhor já fez na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Senhor, bendizemos o seu nome e te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, e nós, Senhor, podemos viver pela fé que temos em Ti, e não pelas circunstâncias. A irmã Lenice disse isso bem claro, Senhor, o quão nós estamos firmados e fortalecidos na rocha da nossa salvação, que é Jesus. A nossa vida, Senhor, ela não está condicionada aos vendavais que recebemos, não estão condicionadas às circunstâncias, às dificuldades, aos problemas, mas está firmada em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e nós declaramos agora em nome de Jesus Cristo, se alguém aqui nesse auditório ou na live está totalmente entristecido, está passando por dificuldades terríveis, está muito desmotivado, muito desanimado, e tem ouvido vozes para que tire a sua vida, para que desista da vida, e para qualquer coisa desse sentido, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, e ordenamos: saia da vida dessas pessoas, sai de volta delas, pare de falar em seus ouvidos, porque aqui é vida, porque o Senhor Jesus habita nas nossas vidas, através do seu Espírito Santo. O Senhor habita em você, meu irmão, o Senhor habita em você, minha irmã. Não desista de nada, não deixe o inimigo falar no seu ouvido, não deixe ele dizer que você não pode, não deixe ele dizer que você não consegue, não deixe ele dizer que você não é capaz, porque o Senhor dos exércitos está com você, e Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu lugar forte, Ele é o seu libertador, Ele é a sua paz, e Ele é a sua vida. Portanto, olhe para Jesus, corra a carreira que te está proposta, olhe para Jesus, não olhe para o pastor, não olhe para o apóstolo, não olhe para os ministros, não olhe para aqueles que um dia te decepcionaram, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da fé, Ele é o autor de tudo existe, foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo existe e subsiste pelo nosso Senhor, nada do que foi feito se fez, se não for pelo nosso Deus. Por isso fique firme, levante a sua cabeça, levante a sua cabeça, levante a sua voz e professe a sua vitória em Cristo Jesus. As circunstâncias podem ser as mais complexas, as mais difíceis, as mais impossíveis, mas eu quero te dizer que para o nosso Deus não há nada impossível. Para o nosso Deus não há impossível, ninguém pode estorvar a sua mão de agir, e Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir a mão forte do Senhor? Quem pode impedir o mover do nosso Deus? Quem pode impedir os sinais, os prodígios e a maravilha do nosso Deus? Ninguém pode impedir. Por isso levanta-te em nome do Senhor Jesus, coloca-te em pé e seja valente, valoroso, valente e valorosa na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom ter um Senhor assim, né? Um Senhor vivo. E Ele estava andando com eles falando assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele não veio para a igreja para participar de um culto como esse, que muitas vezes, erroneamente nós dizemos: vem, não. Ele já está em nós. O Espírito Santo habita em você. Ele não vem
Ele está. Quando nós nos reunimos, Ele diz: eu estou no meio de vocês. Ele está no meio de nós. O que acontece muitas vezes são algumas movimentações, são alguns moveres de Deus, são alguns derramar do seu Espírito. Isso acontece, mas isso não é que Ele veio, isso é que Ele se derramou naquele dia em especial, de forma específica. Nós já recebemos vários tipos e participamos de vários modelos de mover do Espírito de Deus. Mover de festa, de alegria, de júbilo, de dança, de celebração. Mover de comunhão, grande comunhão. Comunhão onde o Senhor rasgou os nossos corações naquele dia. Que a gente podia beijar, podia abraçar, não tinha esses negócios todos de separação. E a gente se derramava aqui no poder do Espírito, na comunhão. Outros dias, Ele se derramava sobre nós com grande, como eu posso explicar? Não consigo explicar. O mover dEle nos tocando, nos desmanchando, acho que é isso que eu consigo explicar. Né? As pessoas caindo no chão, as pessoas rolando, pessoas nadando no piso. Pessoas fluindo nas águas do Espírito e outros se desmanchando, porque não aguentava a presença daquela manifestação de Deus sobre nós, e suas pernas caíam, né, amoleciam e as pessoas caíam, e nós tivemos vários modelos, vários tipos de mover do Espírito de Deus. Eu me lembro que um tempo da minha vida, eu religiosamente acabei me fechando. Eu falei assim: Senhor, eu não sei, eu vejo tantas pessoas caírem com tanta facilidade, e começa a acontecer qualquer manifestação, as pessoas já caem, e eu me fechei para aquilo. Eu disse: Senhor, não creio nisso não, eu acho que as pessoas estão se jogando para agradar o pastor, porque tem disso também, tinha gente que se jogava para agradar o pastor, para dizer que era espiritual, e eu me fechei com aquilo, porque algumas coisas a gente sabia, e aí eu falei: Senhor, não creio nisso. Mas um dia eu estava num retiro de uma outra comunidade, e aí o pastor que estava ministrando um tempo de oração, assim, a gente estava, acho que até antes do culto, eu estava lá num tempo, não me lembro bem exatamente como foi, mas eu me lembro que ele chegou e disse assim, ele tirou o manto, uma jaqueta, era um dia bem frio como hoje, e ele tirou aquela jaqueta dele, era grandão, e ele pôs no meu ombro e falou assim: eis que eu coloco um novo manto. Quando aquele negócio tocou no meu ombro, irmão, eu blow! Desmanchei, não tinha força para mais nada, que algum tempo lá, nem sei qual foi o tempo que eu fiquei no chão. Então, o Senhor, Ele faz o que Ele quer, mesmo se a gente não crer. Ele fala: peraí que eu vou te dar uma liçãozinha, quem é você? Eu lembro muito daquela passagem de Jó, que ele começou a perguntar: Jó, onde você estava, Jó? Quando eu coloquei as bases do universo, né? Onde você estava? E aí Deus vai fazendo um monte de perguntas para ele. Muitas vezes nós nos achamos muita coisa. Mas agora voltando para essa palavra, o Senhor disse assim, aqui era a promessa do Senhor. Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas se vocês creem, vocês farão as coisas que eu fiz. Posso ouvir um amém aí, desse lado? Eu acho que essa palavra, e essa palavra profética, ela é muito forte. Ela é muito forte, e ela atacou o meu coração já há algum tempo. E eu quero falar agora sobre o que o Senhor fez em Atos dos Apóstolos. Durante os dias que eu tiver a oportunidade de ministrar, eu vou ministrar sobre Atos. O Senhor está mostrando algumas coisas para mim. Hoje eu só vou dar uma introdução rápida, mas nós vamos estudar o que o Senhor tem feito nessa nova aliança, nesse novo testamento que Ele tem feito com a igreja. Nós somos parte de um novo tempo e da glória, da manifestação de Deus, amém? Atos dos Apóstolos, eles que você está vendo são artistas, né? Mas eu peguei apenas para ilustrar. João 14:12 diz: digo-vos na verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Isso é uma afirmação, e não foi homem que disse isso. Isso foi o próprio Jesus, quando Ele estava aqui na terra. Ele diz: se vocês crerem.
Irmão, muito que nós não estamos ainda vivendo e desfrutando é porque nós não cremos. Há um nível enorme de incredulidade que invade o nosso coração e a gente não crê. Eu vou falar talvez isso na semana que vem. Eu vou falar sobre o espírito, a alma e o corpo, e como nós recebemos coisas no nosso espírito e o corpo não recebe, porque a alma não acredita. E ele disse: vocês creem, vocês farão o que eu faço, mas a nossa alma não acredita, e ela não deixa que isso se materialize, e o nosso espírito recebe essa palavra, o nosso espírito diz: sim, eu creio, Senhor, mas não acontece, porque a nossa alma não permite, ela está bloqueada. Fará coisas ainda maiores, porque eu estou indo. O mestre diz: eu estou indo, mas eu ensinei vocês fazerem, e eu vou para o Pai, e vocês vão fazer o que eu fiz. Ah, pastor, será que Jesus... Quando em Pentecostes é derramado o mover do Espírito de Deus, Pedro se levanta e começa a explicar, tentando explicar o que era aquilo, que aquilo era a promessa de Joel, capítulo 2, ele começa a explicar. Irmãos, o Espírito de Deus está tão movimentado entre eles, 3.000 almas se convertem. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver em outros dias, 5.000 almas. Irmão, não tinha microfone, não tinha aparelho de som, não tinha nada, mas tinha o poder de Deus derramado na vida daquelas pessoas. Imagina quanto Deus não pode fazer conosco hoje, com tudo que Ele tem nos dado. Nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse, porque, irmãos, diz que as pessoas traziam, traziam das cidades circunvizinhas e colocavam no lugar que pelo menos a sombra de Pedro passasse. Eu não me lembro, quando a palavra diz que Jesus ministrou algo que 3.000 pessoas se entregaram a Ele, depois 5.000, nunca vi falar que Jesus, a sua sombra curava. Não que não curasse, mas eu estou dizendo que os apóstolos deram continuidade. Aqueles apóstolos creram, e se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Olha isso. Pensa nisso, se a gente não crê nisso, mas está na palavra. E se a gente não crê, a gente pode crer. Ele diz, eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Já pensou, gente, que loucura isso. Eu farei o que vocês pedirem no meu nome, mas sabe que às vezes a gente não tem fé nem para pedir, a gente não consegue pedir, porque a nossa alma é tão incrédula, e ela diz assim, não vai pedir, porque você não vai receber. E a gente muitas vezes, isso me faz lembrar, acho que eu não vou nem sair de João hoje, isso me faz lembrar de uma pessoa que conta, de que uma pessoa chegou na eternidade, ela morreu aqui na terra, e ela foi para a eternidade, e ela estava lá conhecendo o paraíso e tudo mais, e aí ela viu vários depósitos, vários lugares com placas, né? E ele falou, o que é isso? Ele disse assim, isso são depósitos com muitas e muitas e muitas bênçãos, muitos e muitos recursos, muito. Eu falei, é verdade, e aí eles foram chegando, e aí ele via que naquele depósito, uma grande parte das coisas tinham etiquetas assim, nunca reivindicados. Por que tem essas etiquetas, nunca reivindicado? Ele disse, porque nunca ninguém pediu, está aqui à disposição da igreja, mas a igreja não crê, a igreja não pede, é muito sério. E ele disse, eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que Jesus vai fazer? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus quer glorificar o Pai. E Ele envia o Espírito Santo para morar em nós, para fazer morada no nosso espírito. E aí Ele capacita a igreja a fazer tudo que o Pai quer. Mas muitas vezes nós não conseguimos trilhar esse caminho, por causa da nossa incredulidade. E o que vocês pedirem em meu nome, Jesus está dizendo, irmãos, Ele está falando assim, eu farei. Nós muitas vezes somos tão incrédulos que não temos coragem de pedir. Senhor, não vou pedir isso não. E o diabo, ele fala no nosso ouvido. Infelizmente, os seus demônios, os seus mensageiros falam em nosso ouvido e dizem assim, quem é você? Quem é você?
quem é aquele seu povo? E isso, e aquilo. Isso quando ele não pega o nosso passado e fica jogando na cara. Você já fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. O inimigo está sempre jogando essas coisas na nossa cara. Ele está sempre tentando nos fazer parar, olhar para o passado, enquanto Jesus diz, através de Paulo, as coisas que passaram ficam para trás. Eu vou seguir a Cristo. Eu vou deixar as coisas que estão para trás. Porque se Paulo não deixasse tudo aquilo que ele viveu, como um grande religioso, ele não seria um dos mais poderosos mensageiros para os gentios. Irmãos, a igreja tem voz profética na terra. Eu repito, não tem problema não. A igreja é a voz profética na terra. Me fala outra instituição, me fale outra, qualquer organização que tenha poder de Deus. Fale para mim uma outra organização que tem o Espírito Santo de Deus, que tem o próprio Deus morando dentro de si. Fala para mim. Isso não nos faz melhores que ninguém, mas isso nos traz muita responsabilidade, porque o Senhor implantou essa igreja aqui com uma visão muito poderosa. E Ele tem feito promessas para nós, e nós precisamos parar de olhar para nós, parar de olhar para as nossas capacitações, as nossas limitações, e olharmos para Jesus, porque a voz profética deste mundo está na igreja. O que Jesus fez? Me ajuda aí, ó. Ele anunciou o evangelho do reino. Ele não criou nenhuma nova religião, ele não criou nenhuma nova denominação. Ele vinha aqui e dizia: é chegado a vocês o reino de Deus. Esse que ele pregou. E interessante que ele não foi um mestre que só fez, ele foi um mestre que ensinou a fazer. Um momento da minha vida, eu precisei trabalhar numa empresa, e tudo que podiam me ensinar naquela profissão, eu aprendi, e quando chegou um tempo, eu precisava aprender um pouco mais, mas só tinha um técnico que sabia esse um pouco mais. E aí eu chegava para ele, explicava que eu já tinha aprendido tudo lá dentro das outras plataformas de trabalho, e eu chegava para essa pessoa e dizia assim: como faz isso? Ele disse: quem lhe mandou fazer? Eu disse: fulano de tal. Ele disse: então pergunte para ele. Um mestre que não ensinava outros. Pessoas muitas vezes não ensinam aos outros, para que os outros não cresçam junto, ou até mais, mas não é o caso de Jesus. Jesus, ele fez e ele ensinou a fazer. Por isso que a igreja sobreviveu até hoje, e ela é cheia do poder de Deus, porque ele ensinou, ele fez, e ele disse: vocês continuam agora. Ele fez discípulos, e ele disse: agora façam discípulos das nações. Ele disse que nós precisamos fazer discípulos. Ele deu vista aos cegos, ele deu audição para surdos, ele deu fala aos mudos, ele deu uma linguagem aos mudos, porque não quer dizer que mudo não tem voz. O Senhor deu a voz e deu a linguagem para eles. O Senhor viu o paralítico, ele curava o paralítico. Isso não aconteceu também, já falando um pouco mais de futuro, isso não aconteceu com Pedro e João. Estavam entrando no templo, e aí eles pararam, e o mendigo falou assim: me dá uma grana aí, cara, tô precisando comprar a meu marmitex. E aí ele olha assim para ele e fala assim: cara, é o seguinte, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas olha o que ele disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Catou na mão dele: levanta-te e anda em nome de Jesus. Mudou a história totalmente da vida daquele cara. 40 anos, coxo no ventre da mãe. Alguém que já não era mais Jesus, agora era Pedro e João, dizendo: o que eu tenho. E eu quero abrir um parênteses para dizer: é isso que nós precisamos ter. Você pode dar um amém? Mais forte do que esse. É o que nós precisamos ter, é poder de Deus. Talvez estamos cheios de Jornal Nacional, talvez estamos cheios de Cidade Alerta, estamos cheios de um monte de coisa. Desliga essas porcarias, irmão.
Desliga um pouco disso. Se conecte em Jesus. Se conecte no reino. Se conecte no que Ele quer fazer. Pare de se conectar na pandemia. Se conecte em Jesus. Curou vários tipos de enfermidade. Na minha Bíblia, se você ver minha Bíblia tudo riscada e pá, eu risco eu grifo com aquela caneta amarela. Mas vários trechos da minha Bíblia está escrito assim em caneta azul, todos. Isso me impressiona, porque ele diz, e todos eram curados. E isso não é só com Jesus, isso aconteceu com os apóstolos também. Nós vamos ver um mais para frente. 2021. Que Atos é tão grande, né, que eu vou ter que ficar 2021 inteiro falando. Mas o Senhor e os apóstolos, muitas vezes eles fizeram sinais, prodígios e maravilhas, e diz assim, todos eram curados. Há um nível de fé diferenciado, irmãos, que nós precisamos crer e alcançar. Ele limpou leprosos. E ainda falava assim, vai lá e se apresenta para o sacerdote. Irmãos, quando que os sacerdotes, na vida deles, tinham curado alguém? Quando? Eles só sabiam ler as leis de Moisés, eles sabiam cantar, eles sabiam fazer tanta coisa, sabiam tocar, sabiam fazer, mas eles não sabiam usar o poder de Deus. Mas a igreja tem o Espírito Santo, e a igreja pode. Nós podemos. E se o nosso Senhor fez, Ele diz, se vocês creem, vocês farão o que eu fiz. E Ele foi mais audacioso em dizer, maiores. Isso me deixa bem preocupado, porque só essa lista que está aí, já é para a gente um grande desafio. Ele tá aí, ó. Ele ressuscitou mortos. E aí está passando lá o velório, falando, ei, para aí. O que aconteceu? Meu filho morreu. Diz que ele tocou no defunto e falou, levanta aí, camarada. E entregou para sua mãe, ó, está aqui, ó, seu filho. Será que só Jesus ressuscitou mortos, irmãos? Não. Muitas pessoas já foram ressuscitadas pelo poder do Senhor Jesus. Por isso nós temos testemunhos. Nós tínhamos um pastor que vinha aqui muito, era o Nelson Rocha. Ele tomou um tiro, né? Ele tomou um tiro e morreu. Ficou lá alguns dias morto. E ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Aquele camarada vinha aqui, ele ministrava sobre a nossa vida. E ele falava assim, rapaz, onde você viu isso? E o apóstolo Paulo também aconteceu com ele, diz assim, eu vi coisas inefáveis, que aos homens não dá nem para contar. Se eu contar, vocês não vão acreditar. De tal é a glória do nosso Senhor e do seu reino. E tantos outros sinais, prodígios e maravilhas, diz que se fosse relatado tudo, não haveria livros para escrever, para relatar o que o nosso Senhor fez. E Jesus fez, e o que mais me ensinou, que um super mega líder, ele fez e ele ensinou a fazer. E o Senhor, irmãos, quer que cada um de nós ensinemos o que nós já sabemos. Glória a Deus pela sua vida, que creu. Porque todos vocês já têm um enchimento de Deus. Cada um de vocês tem uma medida de Deus já dentro de vocês. É muito comum a gente ouvir agora testemunhas, foi o pastor Rodrigo que contou, que eles foram para uma igreja e as filhas do Rafael, pequenininha, já entraram em classes discipulados e coisa parecida e tal, e as pessoas da igreja estão impressionadas, como sabe tanto, criança, e já sabe tanto, elas já têm uma estatura em Deus, e elas abrem a boca, as pessoas, uau, como assim você tem isso? Vocês estão cheios de Deus já, vocês já estão cheios da glória de Deus. Há porções e medidas diferentes que o Senhor quer que você reparta o que você tem e o que eu tenho. Ele diz, reparta o que você tem. Ser fiel no pouco. Às vezes a gente quer uma posição, um status, uma consagração, alguma coisa para fazer algo e diz assim, agora eu vou fazer porque eu tenho. Mas ele diz, não, faz o que você tem, o que está na tua mão. O pouco que já está com você, seja fiel no pouco. E aí ele vai te dar mais. Amém?
Você não chega em nenhuma empresa e você vai, as pessoas vão dando coisas para você, e vão te testando, e vão te dando, e confiando, e muitas vezes você cresce, por quê? Porque você foi fiel, e eles vão te dando mais coisas para fazer. Se você é preguiçoso e não faz quase nada, você não sai daquela função, né? Enfim, agora, queridos, o Senhor vai dar mais para nós, se nós já usarmos o que nós fazemos, o que Ele já nos deu. Atos 1, de 1 a 3 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha um segredo aí. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que ele estava o quê? Vivo. O nosso Jesus é vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca da igreja batista. Glória a Deus, porque Ele não instituiu uma nova religião. Ele instituiu a instalação do reino de Deus. E pastor Francisco, o reino de Deus está dentro de você. Viu, Danilo? O reino de Deus está dentro de você. Jesus fez e Jesus ensinou. E Ele ensinou para que nós também aprendêssemos. A Bíblia chegou até nós, irmãos, porque o Senhor quer que nós leiamos com olhos espirituais e venhamos a crer no que Ele tem para nós. Porque se apenas Ele tivesse feito, não tivesse escrito e não tivesse chegado até nós, talvez a gente não ia poder fazer, porque nós nunca ouvimos falar. Mas a fé vem por onde? A fé vem por onde? Pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Cuidado com o que você está ouvindo, que o que você está ouvindo é o que gera o que você é. Você hoje é resultado, e eu somos resultados daquilo que nós damos ouvido. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você olha. Você será escravo daquilo. Ouça o que o Senhor tem dito à igreja. Jesus prometeu: vocês vão receber poder. Atos 1:5 diz: pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não responda a minha pergunta agora, só pense: mas você já é batizado com o Espírito Santo? Atos 1:8 diz: mas receberão poder. Outras traduções diz: receberão virtude, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui Jesus estava profetizando, porque era exatamente no momento que ele já estava indo embora. Ele já estava indo para o céu, mas ele diz: vocês fiquem juntos, vocês orem, vocês busquem, porque eu vou me derramar sobre vocês com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E ele diz assim: vocês serão minhas testemunhas. Jesus não tinha um projeto local, um projeto só para Jerusalém, mas ele já estava profetizando o reino de Deus, ele estava proclamando o reino de Deus, mas ele queria que esse reino se expandisse, e aí ele mandou em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Só para a gente entender um pouquinho sobre Jerusalém, ele estava aqui ministrando sobre esses irmãos.
Jesus percorreu muitas cidades aqui, mas ele estava ministrando aqui. Mas ele diz: essa palavra é para ser ministrada na Judéia, essa palavra é para ser ministrada em Samaria, essa palavra é para vocês continuarem a ministrar, porque Jerusalém são missões urbanas, Judéia e Samaria são missões nacionais. E ele diz: eu quero que essa palavra e esse poder chegue até os confins da terra. Você crê nisso? A ordem de Jesus é essa, é cara que os apóstolos continuassem a fazer o que Jesus tinha ensinado a fazer, a realizar sinais, prodígios e maravilhas. E não foram só os apóstolos, diga de passagem, que Filipe era um diácono. E o Senhor disse: corre lá e prega para aquele etíope. E ele está pregando, ele ministra, eles param, batizam e tal, e daqui a pouco o Senhor pega Filipe e arrebata ele. Coisas diferentes, coisas sensacionais. Ele arrebata. E Estevão também era um diácono. A palavra diz que ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Oh, aleluia! Igreja, nós estávamos já incluídos nesta promessa do Senhor, porque Ele diz assim: vocês vão ministrando a palavra, e essa palavra vai chegar até os confins da terra. Eu não tive a curiosidade, não me lembrei. Se alguém tiver esse número aí, me fala. A que distância nós estamos de Jerusalém? Não sei, mas nós estamos no confim da terra. Nós estamos num lugar muito longínquo, nós estamos num lugar muitas vezes até meio abandonado. Estamos na periferia da zona sul de São Paulo, num dos lugares de maior trânsito, muito lugar de muitas ocorrências, um lugar talvez desprezado pela alta sociedade, desprezado pelos grandes países. Muitas pessoas nem imaginam que esse lugar existe, mas ele diz: a palavra é para chegar até os confins da terra. Essa palavra chegou aqui, e o Senhor quer abalar as estruturas deste lugar, o Senhor quer abalar as estruturas dessa igreja, o Senhor quer abalar as estruturas deste bairro, o Senhor quer abalar as estruturas deste lugar, pelo seu poder, pela sua autoridade, pelos seus sinais, pelos seus prodígios e pelas suas maravilhas. Vai deixando essa fé, essa palavra de fé entrar no seu coração. Vai dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. E havia um segredo, queridos, ou alguns segredos. Diz que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E sabe o que eles fizeram? O que nós estamos fazendo hoje? Eles continuaram a cultuar ao Senhor. E não estava fácil, porque Roma estava perseguindo, a religião estava perseguindo, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes estavam perseguindo o que eles chamam dessa nova seita, essa nova religião, esse novo movimento. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam um tanto acuados, mas eles estavam obedecendo. Diz que eles voltaram a Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E diz assim: todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Obrigado, pastor. O pastor já usou a tecnologia e diz: nós estamos só a 10 mil quilômetros de Jerusalém. Glória a Deus. E a palavra de Deus se cumpre. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque chegou essa palavra. 10 mil quilômetros, chegou aqui. O Brasil só tem 500 anos, essa palavra tem 2.000 anos, e o Senhor esperou o Brasil ser descoberto, mandou, e a sua palavra atravessou os mares e chegou a nós.
E o Brasil hoje é considerado como o celeiro das nações. É celeiro das nações, irmãos, na alimentação. É celeiro das nações na matéria-prima. E é celeiro das nações no poder de Deus. Há muitos, as pessoas que viajam para a Europa e muitos outros lugares do mundo, dizem, vá a Jerusalém, as pessoas contam que vão para lá, o que domina são religiões, não quero dizer aqui, mas são muitas religiões, não é o poder de Deus, mas o Senhor tem tido misericórdia do Brasil, apesar de tantas coisas, o Senhor tem um pacto com o Brasil, o Senhor tem um amor pelo Brasil, o Senhor tem uma paixão pelo Brasil, o Senhor tem promessas para o Brasil, e eu sou brasileiro, eu sou concidadão do céu, como você ministrou semana passada, eu sou concidadão do céu, mas eu também sou brasileiro, enquanto Deus me colocar aqui nessa terra, eu quero fazer o reino dele prosperar. Dá lugar para o Espírito de Deus, meu irmão. Deixa o Senhor te usar do jeito que você é. É do jeito que você é que Ele quer usar. Não é se você fosse parecido ao pastor Nilo, ou pastor Disseu, ou qualquer apóstolo. Ele quer te usar do jeito que você é. Mas havia um detalhe. Diz que eles perseveravam em oração. E eu quero chamar aqui nós a orarmos mais. Pastores, vamos orar mais juntos. Nós estamos vindo de sexta-feira aqui, 6 horas da manhã. Já é possível, irmãos. Vamos parar com esse negócio, desse medo. Se nós podemos vir aqui cultuar, por que não podemos orar? Pastores, diáconos, se você pode, se o seu emprego permite esse horário, venha às 6 horas da manhã, sexta-feira pelo menos, orar com a gente. Nós temos ficado aqui no altar, nós andamos por esses lugares. Eles tinham um segredo, eles oravam juntos. Eles criam e eles oravam juntos. Traga a sua máscara, aqui está cheio de álcool gel, e vem aqui, se prostre, porque o Senhor vai mudar a nossa história, se nós perseverarmos na oração. Mas a liderança precisa acreditar, a liderança precisa querer, e todos nós, pastores e diáconos, vocês recebem alguns convites meus, mas agora tem um convite ao vivo e a cores, para que nós perseveremos em oração, para mudar a história dessa igreja. Essa igreja não vai ficar assim, esses bancos não continuarão dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Muito em breve, nós vamos arrancar todas essas fitas, muito em breve, esses bancos vão estar cheios, muito em breve, esse templo não será mais possível de conter as pessoas que virão para cá. Você não crê? Não muda nada. Eu estou falando sobre promessas de Deus. Eu estou falando sobre aquilo que o Senhor tem falado conosco. E esses dias eu cheguei, uma irmã me abordou na porta e disse assim: pastor, eu tive um sonho, eu vou contar de novo. Eu tive um sonho, eu disse, e aí, foi o mais bonito? Ela disse, olha, se foi o mais bonito, não sei mais, era bonito. Disse que, olha, a gente estava ali na porta e tinha acabado os lugares, e as pessoas estavam na fila, e eu te perguntei, e agora o que a gente faz? Eu falei, arranca tudo isso! Arranca tudo isso e vamos cultuar o nosso Deus. Foi só um sonho. Você sonhou isso também? Só que você não me contou, né? Irmãos, eu fiquei na introdução da introdução. Eu vou parar por causa do horário, mas eu fiquei só na introdução. Então vamos fazer o resumo da introdução aqui. João 14, 11, 18, eu ponho aqui para a gente ir mais rápido, tá? Ele diz, farão o que eu faço, e farão maiores obras, se nós crermos. E aí, nós temos um mestre, que ele fez e ensinou a fazer, ele não fez. Você já pensou se Jesus tivesse vindo e feito todos aqueles sinais, prodígios e maravilha, e subido ao céu, e não desse poder para os apóstolos, não desse poder aos discípulos, não desse poder aos diáconos, não desse poder a eles. Irmãos, estava tudo acabado. Como qualquer outro líder que passou pela terra, deixou marcas lindas, histórias fantásticas. Mas com Jesus é diferente, porque Ele é vivo, Ele está em nós, e nós continuamos a implantar o reino de Deus. Ele fez, Ele ensinou a fazer. Jesus prometeu
vocês vão receber o Espírito Santo. Isso já aconteceu, glória a Deus. Isso já aconteceu. E por isso que eu digo, se você é cristão e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, está aí um grande motivo para você orar. Para você receber os dons do Espírito de Deus, para receber ferramentas novas do Senhor. Nós vamos tocar nisso bem mais lá para frente. Mas está aí um grande desafio, um grande motivo para você orar. E diz que eles perseveravam unanimemente em oração. Então nós vamos ficar só na introdução hoje, para que nós possamos sair daqui pensando que Jesus disse, vocês farão o que eu faço. Ele fez e ele ensinou. Ele diz, vocês vão receber poder. Isso já aconteceu. E agora ele diz, agora que vocês já têm o meu poder, vocês andem juntos. Ele diz, vocês discipulem. Ele diz, vocês comam juntos. Ele diz, repartam as coisas de vocês. Ele diz, orem juntos. Jejuem juntos. Façam coisas juntos, porque há poder nisso. Isso é igreja. E o nosso pastor, ele ministra a respeito de que o nosso Deus é um Deus multi. O nosso Deus não vai fazer algo para essa igreja que esteja tudo conectado na pessoa do nosso pastor. O Senhor dá muito para ele, muito para ela, muito para ela, muito para ele, muito para cada um de nós. E o seu mover vai se manifestando. Eu vou entrar num assunto que eu ia relatar, mas eu vou tocar nisso aqui só para fechar. Sabe, irmãos, porque ele diz assim, quando vocês se reúnem, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração com graça. Ele diz, quando vocês estão juntos, eu estou no meio de vocês, amém? Eu estou no meio de vocês. E aí, ele diz assim, olha, quando vocês estão juntos, um fala em língua e o outro interpreta. Um profetiza após o outro. E nós precisamos crescer em relação à profecia. Porque nós não precisamos interromper um culto para entregar uma palavra profética. Ele diz assim, o Espírito está sujeito, o Espírito do profeta está sujeito a quem? Ao profeta. E nós precisamos tomar cuidado, porque se o Senhor nos deu uma palavra, nós não precisamos chegar aqui e interromper quem está ministrando qualquer coisa, e dizer, eu tenho uma palavra, e ela tem que ser dita agora. Isso é imaturidade nossa, nós precisamos crescer nisso. Porque, queridos, ele diz assim, vocês podem profetizar, se você quer saber onde está, é 1 Coríntios 14. E ele diz, se você tem uma palavra profética, espera o outro. Ele diz, vocês poderão profetizar uns depois dos outros. Isso significa que se eu recebo uma palavra profética, mas o pastor Francisco está dando uma palavra profética, eu tenho que aguardar. Porque o Espírito deu uma palavra e ela não vai sair. Ele deu uma palavra, está dada. Quantas vezes meu pai e minha mãe deram palavra, digam, não vá aqui, não faça isso, não ou sim, faça, etc e tal. Eu não me esqueci das palavras que eles deram. Uma vez eu me lembro, eu sonhava ter uma Caloi 10 e meu pai me deu uma Caloi 10. E eles saíam para fazer visita à noite e disse, não saia com essa bicicleta, não saia com essa bicicleta sozinho à noite. Aí eu disse assim, eles foram fazer visita, vão demorar e eu vou andar de Caloi 10. Catei minha Caloi 10 e saí. Descendo a Jangadeiro, sozinho, irmão, não tinha nada, não tinha um buraco, não tinha fechada, não tinha nada. Eu caí, que virou um 8. Aquele pneu fininho, né? E aquilo virou um 8. E eu trouxe ela arrastada para casa e chegar com aquela bicicleta toda detonada em casa. Para meu pai depois chegar e olhar assim, Ele deu uma palavra, mas eu não cumpri. E outras que eu não cumpri também, né? Mas eu paguei o preço. E aquilo que o Senhor dá para a gente, nós estamos cultuando, e o Senhor der uma palavra profética a você, opa, você cata ela, e no momento oportuno você vai pedir para falar. Vamos crescer, porque ele diz, vós podereis profetizar uns depois dos outros. Então se alguém estiver ministrando louvor, ele está profetizando, você aguarde para ministrar a palavra que o Senhor te deu. Se alguém está ministrando a palavra, não interrompa. E porque há ordem no culto de Deus.
O nosso Deus não é Deus de confusão. Ele diz, e não é para vocês ficarem profetizando todos juntos. Ele diz, não é para vocês ficarem falando em línguas na igreja. Ele diz, fale em língua 1, ou 2, ou 3 no máximo, mas tem que ter intérprete. Porque as pessoas que estão no templo, elas precisam ser edificadas. E ele diz, a profecia é para a edificação da igreja. Então, irmãos, nós precisamos trabalhar para edificar. Há momento certo de falar, há momento certo de agir, há momento certo de nós até entregarmos uma palavra de Deus. E nós precisamos ir para a maturidade, uma maturidade diferente. E cremos que o nosso Deus, Ele ainda fala. Você crê nisso? Posso fazer uma pergunta para fechar? Quem já recebeu uma palavra profética, fique em pé, por favor. Só uma, pelo menos. Fique em pé, por favor. Levantar a igreja inteira, né? E praticamente todos nós, em algum momento da vida, recebemos uma palavra profética. Algo Deus disse, trouxe alguém e falou. Deus é fiel. E se você não recebeu ainda, não se preocupe, porque você vai receber uma palavra de Deus para a sua vida. E aqui eu estou falando de palavra profética de um profeta, né, de alguém para você. Mas se a gente falar de palavra profética, todos nós temos que levantar, porque a gente recebe ela todos os dias, amém? Essa é a maior palavra profética que existe sobre a terra. Amém, queridos? Oh, aleluia. Pode sentar, querido. Bom, eu vou embora aqui nos meus slides, porque não vou poder falar os próximos, deixa eu passar, para eu poder estar finalizando. Antes de finalizar, isso aqui eu vou falar. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões. Essa seria a segunda parte. Ou, eu fiquei na introdução, seria a parte, eu ia ministrar sobre isso. Mas não tem problema, a gente ministra outro dia. Agora eu quero, hoje o pastor Rodrigo, ele apresentou o novo líder de jovens, que é o Caio. Estou olhando tanto para você, Nilo, que... O Caio e a Luísa, e eles foram apresentados hoje, né, diante da igreja, e ontem eles já tiveram o primeiro encontro de jovens. Glória a Deus, pelo que o Senhor já está fazendo na vida dos nossos filhos, amém? Você está feliz por isso? Salmo 119, 9 diz, como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a palavra do nosso Deus. Salmo 119, Eclesiastes 12:1 diz, lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, nos dias da sua mocidade, antes que venham dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho neles contentamento ou satisfação. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui, é fantástico ser jovem. E o Senhor quer usar vocês jovens nessa força. Vai nessa tua força. É o que Ele falou para Gideão. Ele falou, não chegou para Gideão e falou assim, vai na força do rei. Vai na força de Davi. Vai na força de Moisés. Falou, vai na tua força. Jovens, vocês são fortes. Aleluia. 1 João 2,14 diz, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, aleluia, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram, não é, vencerão, vocês já venceram o maligno, não dê lugar ao pecado, porque o Senhor já deu poder para você vencer o maligno. E o último texto, eu pulei ali para um pouquinho, que é 1 Timóteo 4,12 diz, ninguém despreze, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo aos jovens, para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós estamos muito felizes pelo que o Senhor está fazendo, o que Ele tem feito durante todos esses anos. E pelos jovens, esse novo trabalho que eles começam agora, um trabalho só para jovens solteiros, logo eles vão anunciar o próximo encontro, e eu creio que o Senhor há de levantar poderosamente
essa juventude, porque eles são o futuro, né? Um tempo meu pai não mais, um dia eu não mais, um dia não você mais, mas um dia eles estarão assumindo esses lugares e continuarão a ministrar o reino de Deus nessa terra. E nós estamos muito felizes pelo resgate, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E eu quero te pedir, igreja, cubra eles, cubra o Caio, cubra a Luísa, cubra esses jovens com a tua oração. Porque às vezes é muito mais fácil a gente criticar, às vezes é muito mais fácil a gente olhar e falar um monte de coisa, mas o Senhor nos chama para orar. Vamos orar, vamos interceder pela vida deles, porque desse lugar sairão muitos profetas de Deus. Na palavra, muitos ministros, muitos se levantarão na palavra, muitos se levantarão no poder de Deus, outros se levantarão para missões, outros se levantarão para ministrações específicas, e nós vamos cobrir eles com oração, aquela oração da unanimidade. Você tem alegria no seu coração? Por esse motivo, apresente a vida deles em nome de Jesus. E eu encerro nesse momento falando essas duas e mais dois avisos. A semana que vem é o dia da ceia. Nós vamos ministrar a ceia às 10 horas da manhã e vamos ministrar a ceia às 18 horas também, ok? Os dois cultos presenciais. Como nós já estamos bem liberados, nós não faremos mais o plantão de entrega da ceia à tarde. Então, quem quiser, quem nos ouve aí, nós vamos mandar esse anúncio também durante a semana. Então, quem quiser pegar kit de ceia, porque não virá no culto, você pode passar das 10 até o meio-dia. No horário da nossa escola bíblica, você pode passar aqui e retirar o seu kit, mas não faremos mais plantão no período da tarde, porque isso não se faz mais necessário. É um conselho que nós pegamos com os pastores e achamos que já não precisamos mais fazer esse plantão. Até porque o último plantão eu fiz ele e praticamente vieram 6 pessoas, eu acredito, num plantão de 2 horas. Eu fiquei da meio-dia, depois da escola dominical, fiquei da meio-dia até às 14 horas, vieram umas 6 pessoas só. Então significa que as pessoas já estão tomando presencialmente conosco. Então, nós vamos distribuir, sim, para quem quiser cultuar em casa, celebrar a ceia, vai ser das 10 ao meio-dia, durante o período da escola dominical, os irmãos da porta estarão entregando. Também por ser o dia da ceia, nós queremos desafiar você que pode a nos ajudar com cesta básica. Nós recebemos uma bênção de Deus, uma bênção muito linda, mas nós temos muita gente para ajudar, e como o pastor Rodrigo está dizendo hoje pela manhã, nós temos podido ajudar os nossos e outros. Pessoas têm vindo de vários lugares, e nós temos tido o privilégio de ajudar muitas pessoas. E nós queremos semear nesse reino, né? Nós queremos plantar o reino de Deus, e essa é uma maneira que nós temos para fazer, ajudando as pessoas a saciarem a sua fome. Porque ele diz assim, vem um irmão perto de você e diz, pastor, eu não tenho nada para comer lá em casa. Pastor ou qualquer outra pessoa, não tenho nada para comer. Aí você diz assim, meu irmão, tenha fé, vai na bênção. Não, irmão, vamos mandar o abastecimento para ele, vamos mandar comida para a casa dele. Talvez daqui a um tempo ele não precise mais, ele arrume um bom emprego, daqui a pouco tem pessoas que chegam para nós e dizem, não preciso mais, glória a Deus, mas se você hoje precisa, fala com a gente, porque o Senhor tem suprido através da igreja, Ele tem suprido e a gente tem ajudado. É muito lindo esse trabalho. Se você pode dar uma cesta básica, entregue, coloque lá atrás, naquela caixa cinza. Eu não posso, eu posso trazer 1 quilo de alguma coisa, traga 1 quilo. Traga 1 quilo e coloque lá, o Senhor sabe. Eu não posso dar nada, eu preciso receber, glória a Deus. Você vai receber em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, é isso aí. Não se sinta constrangido, não. Se tiver alguém no nosso meio passando fome, é porque não teve coragem de falar. Porque se falar com a gente, não vai passar fome de jeito nenhum. É nosso irmão. E não vai passar fome, né, pastor? E nós estamos com uma equipe forte, uma equipe engajada aí em obras sociais, sensacional.
Também nós estamos fazendo alguns trabalhos na casa de alguns irmãos que precisam, né? Nós vamos lá, uma comitiva, a gente avalia, e nós temos irmãos assim precisando muito de uma melhoria, né? Pessoas, por exemplo, que está chovendo tudo dentro de casa, tem pessoas que não têm o piso dentro de casa, tem pessoas que não têm outras coisas, tem pessoas que não têm um vaso sanitário, tem pessoas que não têm um chuveiro, e são nossos irmãos, congregam conosco e não podem continuar assim, seja qual for a situação. Nós estamos aqui, nós precisamos estender a mão e precisamos ajudar o nosso irmão, amém? E o recurso está no seu bolso, o recurso está no meu bolso, e nós queremos dizer, faça um compromisso, dê algo a semana que vem, traga algo, e coloque lá no seu envelope de dízimo e oferta, e coloque lá, oferta para a obra social. O pastor, ele separa toda essa oferta, e ele direciona para nós pagarmos as obras que nós temos feito. Irmãos, nós não estamos relatando para não fazer propaganda, mas eu gostaria que você tivesse a oportunidade de ver a alegria desses irmãos. Eles não sabem o que fazem, de tanta alegria e de tanta gratidão, por verem a igreja. Isso é igreja, é a igreja de Atos, né? Eles tinham tudo em comum. Então é a igreja chegando na casa daquele irmão, fazendo massa para jogar na laje, fazendo massa para jogar no piso, fazendo massa para pôr na parede. Eles não sabem. E se você souber as comidas que a gente come nessas obras, irmão, aquilo é coisa sensacional, né, pastor? A gente não consegue nem trabalhar direito à tarde, tanto que a gente come, né? Mas, irmãos, como Deus tem abençoado, e o recurso está no seu bolso. E o pastor Rodrigo, ele usa muito essa palavra. Não a sua. Vamos lá, vocês já sabem o que ele fala. De novo. É isso aí. Não coma a sua semente. Semeia ela. Tem alguém nos visitando nessa noite? Ok. Alguém nos visita? Glória, fica em pé para a gente conhecer vocês. Está visitando nós? Glória a Deus. Nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos. São muito queridos em nosso meio. Que sintam a vontade, essa é a casa do nosso Pai. E voltem sempre que quiser, porque aqui também é parte do reino de Deus. E você é muito bem-vindo. Muito obrigado, queridos. Pastor Nilo, fala do batismo. Dia 14 tem horário? Dia 14, 8 horas da manhã, vai começar o estudo sobre batismo. Então nós damos um treinamento, um pequeno treinamento, para que a pessoa, quando ela suba ao batistério, ela saiba o que ela está fazendo. Existem muitos métodos, muitas igrejas que no seu apelo já batizam as pessoas. Amém, irmãos? Cada um tem uma visão. Nós gostamos de preparar essas pessoas para esse momento tão especial, nesse momento de fazer uma aliança com o nosso Deus, publicamente, né? Então, dia 14, o pastor Nilo começa uma nova turma, às 8 horas da manhã. Se você que está aí na live, ou você que está aqui e quer se batizar, pastor Nilo, é esse jovem senhor aqui, né, que está ministrando. Você pode depois, no final do culto, procurar ele e dar o seu nome para entrar no grupo de batismo. Por hoje, graça e paz. Agora